Eu não estou te ouvindo, mãe. Oi? Oi, professora? Agora sim. Ok. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de novembro, a gente já está bem na reta final, né? É o nosso 11º encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o programa socioambiental, que é um programa muito importante também. E hoje a gente está, eu acho, com a equipe completinha, né? Por enquanto. Marisa é a coordenadora, Marisa Rodrigues, é a coordenadora da Pinacoteca, vice-coordenadora da Pinacoteca, é museóloga e coordenadora desse projeto, né, o projeto de extensão da construção do plano museológico da Pinacoteca da UFPB. Sabrina Melo, né, é professora do Departamento de Artes Visuais, graduação e pós-graduação, também é museóloga e é coordenadora coadjuvante. Alberto Cabral é assessor do Plano Museológico e é sociólogo. Renata Lima, colaboradora voluntária no projeto e bacharel em Ciências Sociais. E eu, Maia Oliveira, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais e sou bolsista do projeto. Hoje a gente tem a honra de estar conversando com Glória Alejandra Guarnício Luna. Peço desculpa se o Guarnício eu pronunciei errado, eu não sei se a pronúncia diz S ou Z. O programa de hoje é um programa bem importante, né? O programa socioambiental. E aí, pensando nisso, a gente elaborou, né, as nossas propostas, enviamos previamente para que a gente possa discutir de forma mais ampla. Então, eu vou apresentar aqui a nossa convidada especial, a Glória Alejandra, que é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração, História Cultural, na linha de pesquisa História da Historiografia, Arte, Memória e Patrimônio. É mestre em História, com ênfase em História Cultural, no mesmo programa de pós-graduação e na mesma instituição, na linha de pesquisa Histórias Entrecruzadas de Subjetividade, Gênero e Poder, e é também graduada em História, bacharelado e licenciatura pela Universidade do Vale do Itajaí. É uma referência no assunto também, né? Tem uma pesquisa já bem interessante na área, e a gente agradece desde já que você tenha aceitado nosso convite, que tenha vindo hoje colaborar um pouquinho com a construção do plano museológico da Pinacoteca, que será assim um ganho, né? É um ganho para a instituição. Quando a gente terminar e olhar e ver tudo que a gente produziu, a gente vai ter a certeza de que a gente está no caminho certo, que a gente pensou coletivamente em várias proposições para melhorar o nosso ambiente, melhorar as nossas ações e melhorar o nosso acesso ao público. Então, Alejandra, eu acredito que você possa começar, assim que você se sentir confortável. Bom dia, pessoal. Bom dia. Maia, também lembrando que sou museóloga, tá? Então, eu e a Sabrina somos colegas ali do doutorado e também da graduação em museologia. Então, por isso, um pouco mais de conforto, vamos dizer assim, poder falar do plano museológico, porque precisa um conhecimento, talvez, de campo, né? De como que os museus têm essa ferramenta, né? Como forma de reafirmar, né? Toda a questão interna dos museus, né? Então, primeiro, eu agradeço o convite de vocês, né? Espero poder contribuir. Na verdade, também tenho bastantes perguntas, né, em relação ao programa socioambiental. Então, eu gostaria que a gente pudesse estar dialogando, assim, para poder alguns pontos que eu fui para ir, como você colocou, Maia, né? A gente poder, de alguma maneira, contribuir, né,
com o plano ali, mas que também seja algo que realmente seja a instituição, ou seja, vocês que estão organizando, veja como relevante ou não, né? Por isso que eu gostaria de ir estabelecendo esse diálogo com vocês, ir conversando, né? E eu fiz primeiramente li os documentos, né, que vocês me apresentaram, o plano também, o que tinha disponível na internet em relação à Pinacoteca, para poder compreender um pouco o lugar de fala, né, onde vocês se encontram. Então, eu recebi, então, o programa socioambiental, e aí eu queria ver com vocês se o que vocês organizaram até agora, né, o que foi apresentado, o que está ali especificamente no programa, porque não está contemplado na minuta ainda, nem no outro documento que vocês me mandaram, né, sobre as questões socioambientais. Então, eu queria saber se vocês já elaboraram um diagnóstico, se ele vai ser feito ao longo da construção do plano, se ele vai estar previsto no plano para ser elaborado depois, porque eu percebi ali que faltam, tipo, os objetivos, as coisas não está dentro da visão, né? Então, todas essas questões que precisariam estar dentro do plano museológico até agora, não há um caminho assim ainda, a menos no documento que eu recebi, e sim no programa socioambiental, né? Mas não contemplado nos outros. Então, eu queria saber se esse diagnóstico já foi realizado, né, o socioambiental, ou estamos partindo agora para poder pensar também ele. Nós já fizemos um diagnóstico geral. Não sei se nesse arquivo que a Maia te enviou tem, mas a gente não fez o diagnóstico separado por programas. Nós fizemos ele separado, mas a gente optou por colocar no documento um diagnóstico global. Mas a gente já teve outras sugestões da gente separar esse diagnóstico e ir colocando por programa. Então, nós já fizemos, o primeiro passo que nós fizemos foi esse diagnóstico, né, das diferentes áreas. E já fizemos o diagnóstico socioambiental, só que a gente não colocou ele separado. Então, ele está mesclado ali no plano, junto com os outros diagnósticos. Mas foi o primeiro passo da nossa ação, foi a realização do diagnóstico. Então, e que nesse ponto ali, eu também quero ver com vocês, porque me parece, assim, que o programa socioambiental talvez seja um programa meio que guarda-chuva, né, para os outros programas. Porque ele está contemplado no educativo, né? Ele está contemplado no arquitetônico, se a gente for pensar na questão de formas, né, do que o prédio venha, de alguma maneira, a estar contemplando em relação aos recursos, né, que são utilizados ali, luz, água, enfim, todas essas questões ali. E talvez precisaria, não sei a meu ver, que tivessem dentro do plano alguns objetivos um pouco mais transdisciplinares, né? Um pouco mais que pudessem dialogar com os outros programas, né? E a menos talvez eu tenha feito isso, mas eu não percebi, eu não consegui identificar dentro da política de conservação ali que vocês me enviaram, nem dentro da minuta, algo mais específico nessa questão do socioambiental, mas talvez, né, talvez a partir de hoje, ou talvez vocês estão elaborando, que pudessem dar um direcionamento melhor ali, talvez, para ficar mais claro como que vocês estão pensando as questões socioambientais dentro da Pinacoteca, né? Também vejo que, por ser uma equipe muito pequena, né, que vocês vai concentrar muita responsabilidade, né, cada programa, enfim, essa demanda muito fôlego, muito esforço de organizar cada programa, porque são áreas bem diferentes, né, pensar cada programa, e eu acho bem legal o que vocês estão fazendo e convidar essas pessoas externas que tenham com mais conhecimento da área para ajudar a pensar junto com vocês, né. Então, da minha parte, hoje, assim, bom, o que eu, assim, o meu ponto de vista é que o programa socioambiental, ele possa estar articulado, talvez até para auxiliar vocês, por ser uma equipe pequena, né, com outras instituições dentro da universidade, né, talvez Hermano José, né, somar forças, porque acredito que como são instituições, eu não sei como que é a equipe do Hermano José ou outros museus dentro da universidade, né, mas talvez pensar junto esses programas socioambientais, né, no caso, seja mais
interessante para vocês pensarem isso de uma maneira mais estratégica dentro da universidade, junto com os outros museus, enfim, que também estejam elaborando planos museológicos, né? Que também tenham as questões socioambientais como um dos programas específicos, né? E aí, sim, vocês poderem se posicionar como uma instituição que pensa as questões socioambientais intramuros e extramuros, né? E também concebendo essa questão do museu como esse território, que vocês estão dentro de uma universidade, né? Então, eu acredito que tudo isso possa estar melhor articulado dentro do programa socioambiental. Agora, gostaria de ouvir vocês se isso é algo que interessa para a instituição, né? Ou vocês estão pensando também em estratégias intramuros, né? Ou com ações como vocês também já colocaram no programa. Só para eu saber por onde que eu vou apresentando, assim, eu vou refletindo com vocês a partir daquilo que eu pensei, né? Quer falar, Alberto, um pouquinho sobre a questão? Ok, Sabrina. Bom, Alejandra, a Pinacoteca, dentro em breve, ela vai fazer 40 anos, ela está por volta de seus 37 anos, certo? E ela surge com a ideia de um professor muito abnegado e percebendo a importância, e mais do que isso, a lacuna, ou seja, a ausência de um museu de arte popular ou de arte paraibana aqui. Agora, veja, existe um hiato muito grande. Nós estamos falando aí de mais de 3 décadas. Então, pós 3 décadas é que se começa a trabalhar exatamente esses instrumentos. Nós temos, ao todo, se não me falha a memória, 11 espaços museais dentro da universidade que não dialogam entre si. Certo? Para e passo com esse plano museológico, também existe um outro projeto, que é um projeto de uma rede de museus da Universidade Federal da Paraíba. Então, esses 2 projetos, eles estão, digamos, trabalhando em paralelo. Um é tentando estruturar a rede, levando em consideração exatamente esses 11 espaços museais, e outro é o que nós estamos discutindo agora, que é a questão do plano museológico. Agora, veja bem, temos uma pinacoteca que sequer espaço físico tem. Ela foi criada há mais de 3 décadas e ocupava umas salas na Biblioteca Central, que no ano passado ela entrou em reforma, tudo foi retirado de lá, e o acervo da Pinacoteca está em uma sala no prédio da reitoria. Então, o plano museológico, ele é essencial. Entretanto, a situação da Pinacoteca, ela é sui generis. Nós estamos... Só um minuto, por favor. Desculpe. O que é que acontece? Nós estamos fazendo esse plano museológico com algumas lacunas. Por exemplo, nós não temos o arquitetônico, nós não temos o de prevenção, por exemplo, de incêndio. Então, nós estamos trabalhando em uma situação que é uma situação ímpar. Então, quando se pensa a questão socioambiental, por acaso eu fiz meu doutorado em ciências ambientais voltado exatamente para desenvolvimento sustentável. Então, a gente trabalhou muito a questão da sustentabilidade, muito isso. Mas o que é que acontece? O que foi que nós recuperamos? Nós recuperamos a temática que a Pinacoteca utilizou lá atrás, entendeu? Tomando por base exatamente essas preocupações ambientais. O que você está trazendo agora, Alejandra, da importância exatamente de começar um diálogo com os outros espaços museais, é o que nós vamos começar a partir de agora. Porque o plano museológico é algo recente, né? As universidades elas precisam fazer isso, né? E é o que nós estamos fazendo agora. Então, o plano é um plano perfeito? Não. É um plano possível. Inclusive, nós tiramos um dia exatamente para discutir isso, né?
as possibilidades, os limites, até onde a gente poderia ir, de maneira tal que o documento ele fosse exequível. Porque a realidade desta nossa instituição, como muito provavelmente das outras instituições de ensino superior, é uma realidade onde o recurso é muito limitado. Então, existe uma briga muito grande pelos recursos e ganha quem grita mais, né? Ou quem tem um peso político muito forte. Então, o que está por trás também da ideia desse plano museológico é ver como é que nós conseguimos colocar isso, entendeu, no PDI da universidade. Ou seja, para que essa instituição, para que esta área museal da universidade tenha um recurso mínimo carimbado anualmente, que nós não temos absolutamente nada. Então, o germen, o nascedouro da questão é exatamente essa. Tentar nutrir, desculpe, a Pinacoteca com um instrumento, com um documento que pelo menos dê a partida para que a instituição perceba a importância não só financeira do acervo, mas mais do que isso, a importância desse acervo para a coletividade. Então, o que está como norte é essa questão. Eu não sei se eu consegui me fazer expressar de maneira tal que você consiga compreender o nosso processo. Sim, Alberto, eu compreendo e concordo totalmente com vocês, né? Na verdade, eu acho que o que você está colocando, ele já está contemplado no plano, todas as dificuldades, né? Todos os de onde que vocês estão partindo, né? Porque não ter espaço físico, né? Tudo são desafios para elaborar o próprio plano museológico, né? Mas de qualquer maneira, é um documento que tem uma temporalidade, ou seja, vocês estão partindo pensando nos seguintes 6 anos. Daqui a 6 anos, vocês vão ter que se sentar novamente, repensar esse plano, ver aonde que, nesses próximos 6 anos, vocês conseguiram caminhar, enfim, né? E se existem esses 2 projetos, como você está falando, um que está tentando articular, né, a questão da rede interna ali nos museus, eu acredito que talvez isso também poderia ser levado em consideração nesse plano museológico de vocês, até porque isso ajudaria vocês a ganharem força, né, institucionalmente também, né, não como uma instituição isolada, porque o museu, a Pinacoteca, ela não está isolada, ela está dentro de uma instituição, né, e dentro de uma instituição ela precisa, então, se posicionar nesse sentido de dizer, né, de que vocês têm um acervo gigantesco ali, extremamente importante para não apenas a universidade, mas o município e o estado e o Brasil, né? E da mesma forma, eu penso que se vocês também se colocam dentro dos programas, né? Embora eles não possam ser ainda materializados, né? Depende do qual programa, mas eu acredito que o programa ambiental ele possa já estar bem amarrado nesse sentido de perceber ele como um espaço local e global, né? Porque até as próprias discussões ambientais, socioambientais, elas não estão desarticuladas dessa percepção, né? A gente tem que pensar as estratégias, né, internas, mas que estejam em diálogo com o que se percebe numa perspectiva maior, né? Ou seja, se há uma preocupação socioambiental dentro da Pinacoteca, ela tem que estar já articulada com esse interno e externo, né? Pensando a instituição ali, pensando que os outros museus também estejam articulando as questões ambientais e vocês possam também ter um lugar de fala, né? E dizer, nós também estamos comprometidos com isso, né? De que maneira? Porque daí as questões internas da universidade olham para a Pinacoteca de outro sentido, né? Ou seja, eles também estão dentro de tudo aquilo que já está sendo elaborado dentro da universidade, ou seja, acredito eu que seria uma soma de forças. E também de alguma maneira, internamente, a Pinacoteca poder já ir delineando, né, aonde que se pretende chegar, né, ou já imediatamente já se pode fazer essas parcerias, enfim, com outras instituições, por aí vai, né. Então, eu não sei se isso
é algo que vocês possam estar pensando dentro do plano socioambiental, que é o que a gente está discutindo hoje, né? De que possa ser viável para vocês, né? Eu entendi o que o Alberto está colocando ali, eu acho que essa é a realidade que vocês têm, em cima disso que se tem que caminhar, né? Mas talvez, do meu ver, seja interessante vocês já apontar esses caminhos, né? Eu não sei o que vocês acham, né? Dentro dos objetivos, dentro da visão, dentro da missão da Pinacoteca, pensando na questão, por exemplo, também de exposições, que elas possam, que vocês já apontam ali como algumas ações, né? De que promover exposições que tenham essa temática ambiental, mas eu acho que além do local, além do que a Pinacoteca pode fazer, como que ela pode se articular, não sei, eu não sei se estou sendo clara ou prolixa em relação ao que eu estou colocando. Eu acho que o Alberto vai falar, né? Alberto, tu levantou a mão, acho, ali, né? Assim. É uma questão que é muito básica, sabe? O que é que eu entendo, Alejandra? É uma coisa que eu falo o tempo inteiro. Nós vivemos um processo de um processo de revolução profundo, né? E nesse sentido, nós precisamos estar nos questionando qual é o nosso papel neste processo, de maneira tal que nós consigamos contribuir. E isso é o que justifica a nossa existência. Então, quais são os aspectos que justificam a existência da Pinacoteca? Então, quando você pensa o seguinte, na questão socioambiental, trabalhávamos muito no passado a questão do pilar, né, dos 3 pilares, o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental, pensando na sustentabilidade, né? Mas essa seara na qual nós estamos inseridos hoje, sobretudo com essa revolução tecnológica que tem arrasado postos de trabalho, em um país como o Brasil, que não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Isso é impressionante, ou seja, nós perdemos sistematicamente o bonde da história. Nós estamos em pleno século XXI, com questões profundas do século XXI, sem ter resolvido problemas sérios do século XIX. Quando você pensa, por exemplo, a taxa de alfabetização, e eu não estou falando de alfabetização formal, não, porque a quantidade de analfabetos funcionais que nós temos, inclusive dentro da universidade, é muito grande. Então, nós estamos preparando pessoas para um futuro que hoje é passado. Então, nesta direção, a cultura, ela entra como 4º pilar da sustentabilidade. Então, em que medida toda essa questão cultural pode contribuir para o impacto socioambiental? Então, eu tenho falado isso muitas vezes. Eu coloco o seguinte, que nós, no Brasil, temos um prazer mórbido de expor vísceras. Você viaja, eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes, de morar fora algumas vezes, pelo menos nos lugares que eu fui, que existem problemas e problemas sérios, mas as pessoas não expõem, entendeu, os problemas intrínsecos do seu país. Nós temos o prazer mórbido de expor vísceras. O que é que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, é que como nós não fizemos a revolução tecnológica, como nós perdemos a oportunidade de perder a oportunidade sempre, o que nos sobra é cultura. Cultura é nosso porto seguro. Cultura é o que nos diferencia do resto do planeta. E o papel da Pinacoteca nessa direção é exatamente esse. Mostrar não apenas o acervo riquíssimo que ela tem, mas, sobretudo, servir como laboratório, que foi uma fala da Sabrina, para novos valores no campo da prática e no campo da teoria. Então, nesta direção, eu acredito que este impacto socioambiental ele vem pelo caminho da cultura. Então, em que medida nós podemos contribuir para fazer com que este equipamento seja o equipamento que possa fazer a diferença em um estado como o estado da Paraíba? Para você ter uma ideia, a Paraíba contribui com 0,98% a 1,02% para a formação do PIB nacional. Isso vai depender muito da metodologia que você utilizar.
nós somos 27 unidades na federação. Se você pega 100 e divide por 27, alguma coisa por volta de 3%. Se a Paraíba tivesse aí com seus 3,12%, beleza. Mas não, nós somos um estado deficitário. O interessante é o seguinte, é que nas transações de comércio internacional, o Brasil, dependendo da metodologia, ele consegue alcançar 2% do mercado internacional. Então, eu digo, a Paraíba está para o Brasil, assim como o Brasil está para o mundo. É impressionante isso. Então, nesta direção, como este equipamento pode fazer a diferença? De que maneira este equipamento pode contribuir para mitigar o cenário que nós vivemos? Quando você pensa as artes cênicas, as artes plásticas, as artes visuais, é um mercado gigante, imenso. E nós temos um acervo impressionante. Nós temos uma população que tem uma capacidade criativa imensa. E juntando essas duas coisas, juntando esses dois potenciais, nós podemos contribuir para mitigar o que eu falei agora há pouco, o dano, e mais do que isso, contribuir neste viés socioambiental. Não, eu acredito não, tenho certeza absoluta que esse é o caminho. Não há outra possibilidade a não ser as questões culturais, questões educacionais, que são os pilares para o que a gente se pretende fazer, né? Se não parte por esse lado, a gente não tem nada, né? Não tem absolutamente nada. Sabrina? Então, Ali, um dos objetivos é justamente articular esses espaços que, culturalmente, historicamente, como o Alberto falou, estão isolados, mas tem uma vontade hoje, por parte desses gestores, de conversar, de estabelecer o diálogo, né? Alberto e Marisa são representantes da rede, mas uma outra questão que nós temos é que a rede ainda não está formalizada, não tem uma portaria fixa, então a gente ainda não consegue colocar essa rede no documento, porque não é uma realidade institucionalizada. Já acontece esse diálogo, mas ainda tem que passar por uns trâmites, etc. Então, um dos objetivos da Pinacoteca é justamente estabelecer esse diálogo interno, com os museus internos, e fora. Mas algo que a gente colocou e que a gente discutiu bastante vamos colocar o que a gente pode fazer, né? E depois ir buscando esses projetos em comum, porque não daria tempo da gente conversar com as instituições para criar projetos mais elaborados nesse momento, né? Então, a gente deixa essa questão em aberto, porque está nos nossos objetivos, estreitar as relações com essas outras instituições, mas a gente não definiu nenhum projeto, porque a gente precisa sentar, conversar com as outras instituições, né, que ainda estão elaborando seus planos. Só a Casa Hermano José elaborou o plano até o momento e ainda não finalizou também. Então, tem muito essa questão. Eu acho que a gente pode mais discutir assuntos, estratégias mais gerais, socioambientais, que dependam da gente, exclusivamente da equipe e dos alunos, né, levando em conta que a nossa equipe, nossa dotação é reduzida, mas tem coisas que a gente pode fazer, como o que a gente colocou ali, né, pensar nas temáticas socioambientais, trazer artistas que trabalham com essa temática ecológica, questões internas mesmo de energia, né, de utilizar copos descartáveis, enfim, a gente pensar em estratégias que no momento são possíveis dentro da equipe da Pinacoteca e talvez pensar temáticas de projetos que possam ser desenvolvidos, mas que a gente ainda não delineou, justamente por essa falta de tempo de sentar e conversar com as outras instituições, que são muitas, para firmar projetos. Mas a gente até colocou alguns aqui, né? Oficinas, é uma possibilidade que pode acontecer com diferentes museus. A gente trabalhar com a escola de aplicação, que é uma escola que tem dentro do campus, isso a gente pode trabalhar com diferentes espaços. Exposições, a gente pode pegar o acervo de outras exposições e realizar exposições, não só no campus, mas exposições itinerantes, né? Trabalhar com
oficinas de pigmentos naturais, enfim, eu acho que tem uma série de questões que a gente pode deixar esse projeto em aberto e depois a gente firmar as parcerias, né? Só que a gente não consegue indicar as parcerias agora, né? Por um momento de pandemia, né? Que dificulta o nosso diálogo, e tem essa questão também burocrática da rede que ainda não está institucionalizada, então por isso a gente não consegue colocar no documento. Sim, bom, eu acho bem interessante o que vocês colocaram, mas eu, pensando nessa questão ambiental, Sabrina, menos deixar, como você está falando, apontado o caminho, entendeu? De que existe essa preocupação dentro do documento e que isso vai ser feito em algum momento, né? Essa questão, claro, já aparece em alguns objetivos, mas estou dizendo algo mais específico das questões socioambientais, entendeu? Que possam, talvez, em algum momento futuro... A gente pode colocar parcerias, né? Isso, parcerias, até porque eu dei uma olhada assim, brevemente ontem, assim, em relação ao que já está acontecendo em João Pessoa, em relação a questões socioambientais, que vocês possam, ao menos, fazer pinceladas, entendeu? É simplesmente apontar que o caminho vai ser feito em algum momento, né? Então, deixar claro isso dentro da apresentação mesmo do programa socioambiental, de que existe essa preocupação, né, pela questão de amarrar essa questão de visão e valores da Pinacoteca, né, mas, enfim, já se sabe que por uma questão do momento que vocês se encontram, isso não vai ser feito no primeiro momento, mas que existe já essa visão, essa possibilidade que isso venha a se desenvolver, né, que venha a acontecer, né, essa questão das tartarugas ali, vocês têm toda uma orla ali, tem projetos que estão em andamento, devem ter muitos artistas realmente que trabalham com temáticas ambientais, né, que trabalham com questões de descarte, enfim. Então, isso aí já deixar dentro do programa de que vai existir em algum momento. Essas estratégias vão estar voltadas para a questão de preservação cultural e ambiental, né? Vocês vão ter esse esforço numa perspectiva futura, mas já deixar esse caminho ali, né, dentro das questões ambientais. Até, por exemplo, numa exposição, tentar, de alguma maneira, com que as exposições também levem em conta a redução de recursos, por exemplo, né? Vocês disseram ali do papel reciclado, do uso e frente do verso, mas que vocês também já têm a preocupação de para onde vão esses resíduos, entendeu? O que vai gerar, por exemplo, depois das exposições, né? Que a gente monta as exposições lindíssimas, tá? E depois, o que a gente faz com todo esse monte de coisas que a gente monta, né? Quanto resíduos que a gente está gerando, né? Então, essa preocupação que vocês tenham em todos... que apareça a questões socioambientais nos outros programas, né? Que vocês têm essa preocupação de estar, de alguma maneira, em diálogo com a prefeitura, de que vai se fazer responsável pela captação disso, de que a associação de catadores também venha pegar esse material, de que enfim, todas essas questões que a gente já sabe, desse círculo do lixo, a menos eu que pesquisei bastante início, meio e fim das mercadorias, né, do que a gente produz, né, então que vocês, de alguma maneira, estejam contemplando isso, né, de que em algum momento vocês vão fazer esses vínculos, né, não imediatos, porque não está acontecendo, mas que os caminhos você já tem previsto, já tem apontados ali, né. Então, eu acredito, por isso que eu falei no início, que esse programa seria como o programa guarda-chuva, atento a tudo, a todas as ações que venham a se desenvolver a partir da Pinacoteca, né? Porque é isso, a gente não pode pensar que as coisas estão isoladas, elas estão totalmente interligadas, e eu vejo as questões socioambientais como isso, inclusive o que o Alberto coloca é isso, se a gente não parte a questão dos princípios da educação das escolas que a gente vai receber, do público que a gente vai falar, colocando essas questões como base, a gente não vai construir absolutamente nada, a gente vai continuar voltando, né, simplesmente a temas que não conseguem ser ultrapassados, porque não se trabalha o pilar, que é o pilar cultural, o pilar educacional, né? Então, o que a gente gera, o que a gente produz, o que a gente descarta, está diretamente relacionado a tudo isso, né? Essa cultura que tem que ser mudada. E o museu, como esse catalisador de todas essas informações, preocupados com que coloque muito claro na visão de vocês, que estão preocupados por isso, né? Que vocês têm consciência de tudo isso, né? De que não está isolado, né?
Então, acho que isso poderia ser apontado, né? Aí, dentro das ações que vocês colocam, eu achei bem interessante ali, então, vocês, por exemplo, têm duas ações que têm em conta os resíduos, né, que são as duas ações que vocês estão colocando ali, né, que é o papel e a diminuição de reciclados, né, de coisa dentro da instituição, que são ações, como eu tinha pensado, que vocês olharam para o intramuros, né, ou seja, o que vocês podem fazer agora. Então, a minha sugestão talvez seja que essas ações ali sejam organizadas de alguma maneira daquilo que é a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Não sei se vocês podem meio que pensar isso aí, né? Talvez essas ações, algumas delas virem objetivos, porque não podem ser elaborados neste momento, mas se tem essa pretensão, né, de virar, por exemplo, as duas primeiras eu sinalizei que são em relação a resíduos. A fixar informativos, desligamento de lâmpadas, tem a ver com a economia de recursos, né, que vocês estão preocupados ali, né, organizando em relação a isso, como que maneira. A terceira, que é a realização de palestras sobre temas, né, do museu, tem a ver com as questões socioambientais. Então, talvez vocês possam pensar ações dentro de blocos, né, blocos de reciclagem, de economia, de recursos, das questões ligadas ao socioambiental. Aí tem também tratar da temática da diversidade e representatividade, isso tem a ver com diversidade cultural, representatividade e arte. Então, estou apontando o que eu percebi em cada ação para ver, talvez vocês possam direcionar isso em blocos, né, que fica muito mais interessante, pensando a partir da educação, pensando a partir da arte, pensando a partir da diversidade cultural, pensando a partir da economia de recursos, pensando a partir das questões de resíduos, né? Resíduos, geração de resíduos e uso de materiais. E a última que vocês também estão colocando ali, discutir a temática diversidade e representatividade nas redes de comunicação, ações da Pinacoteca, que tem a ver também com a representatividade e com a comunicação, né? Então, a comunicação também, de que maneira que vocês também estão levando em conta, né, as questões socioambientais a partir do que a Pinacoteca está comunicando, né? Então, eu acho que também a comunicação, ela também possa também estar trazendo, né, dentro do programa socioambiental, esses diálogos com os outros programas, né? E aí eu acho que ficaria muito mais transdisciplinar, muito mais interessante, porque ela vai estar permeando todas as outras ações, né? Apesar de que vocês tinham colocado que estão pensando ações que vocês possam fazer agora, mas mesmo daquilo que vocês já se pensaram aqui das ações, elas estão totalmente transdisciplinares, né? Elas estão totalmente em diálogo com os outros programas, né? As outras áreas ali. Então, talvez seria interessante os blocos, tá? Talvez os blocos pensando, não sei, diálogo com os outros programas, né? E cada ação que esteja contemplando um programa, ou então específicos do programa também, né? Não sei se estou me fazendo entender se é isso por aí mesmo, se vocês estão... que vocês estão achando dessa perspectiva. Achei ótima essa ideia de pensar em blocos, e essa questão de organizar as ações a curto, longo e médio prazo, eu acho que a gente pode usar isso para todos os programas. Porque isso, né, a gestão, ela vai sendo renovada no decorrer desses 5 anos, possivelmente não vai ser mais a mesma equipe que elaborou o plano. Então, se a gente pensar essas ações dessa forma, em blocos e tentando organizar isso, colocando indicadores, eu acho que fica até mais fácil para os gestores e para as equipes futuras, né, realizarem os planos. Então, a gente está anotando aqui, eu acho, coloquei, né, essa organização a curto, longo e médio prazo, e a gente verificar também quais são essas diferenças entre ações e objetivos, porque parece, às vezes a gente coloca ali uma ação, mas pode ser um objetivo, né? E eu acho que adotar essa organização de ações, curto, médio e longo prazo, é algo que a gente vai fazer em todo o documento. Foi muito boa essa proposta. E pensar também por blocos, né? Tentando pensar em cada um dos programas. Então, se a gente pensar no programa de exposições, o que a gente pode reduzir, né? Do lixo, não fazer catálogos que sejam impressos, fazer catálogos online, né? Fazer esse meio de divulgação com
papel zero, que já é também uma ação das universidades, né? Tentar reduzir esse xerox, essa impressão, né? Então, é interessante a gente tentar pensar esses aspectos socioambientais em cada um dos programas. Sim, por exemplo, vocês já discutiram também o arquitetônico, né? O arquitetônico, vocês também podem fazer essa questão, diálogo, ou do socioambiental, ou do arquitetônico, ou dos dois, que tenham preocupações com as energias renováveis, né? Que venham a ser instaladas placas solares, a universidade é potencial em desenvolvimento desse tipo de tecnologia, então que vocês estão atentos a isso, né? Não deixar escapar essa questão ambiental dos outros programas, né? Não deixar escapar essa preocupação de que não é apenas o programa socioambiental que fala, mas é todo um sistema que tenha que estar contemplado, né, a partir dessa perspectiva, né? Então, há coisas específicas do programa socioambiental, mas há coisas que o socioambiental está também dando suporte para os outros programas. Então, né, estar atentos a isso para que todos os programas, de alguma maneira, tenham em vista essa perspectiva socioambiental, porque daí faz sentido com o que o Alberto acaba de falar, né? Que a gente não pode colocar as coisas isoladas, mas elas estão totalmente interligadas nas nossas práticas, naquilo que a gente está pretendendo, né? Ou seja, o arquitetônico não pode vir, de repente, e colocar uma luz ali que consoma milhões de watts, né? E acabe com o acervo, ou seja, enfim, acessibilidade, tem a ver com tudo, né? Tem a ver com questões que são sensíveis, mas que elas estão extremamente estruturantes, né? Dessa percepção do que seria socioambiental diluído, né, nas nossas práticas como um todo. E a Pinacoteca, ela está transitando por tudo isso. E eu acredito que até seja uma vantagem, né, de vocês não terem ainda espaço físico de vocês, porque tudo ainda vai ser feito. Tudo ainda, né, está por vir. Então, deixar claro a postura e como que o plano museológico pretende ou gostaria que fosse contemplado, né? Como que vocês estão compreendendo esse socioambiental diluído na educação, né? Enfim, todos os outros programas, né? Então, talvez isso eu deixaria um pouquinho mais amplo, né, no programa socioambiental, já apresentar isso nos primeiros parágrafos, tá? Então, expandir um pouquinho mais a apresentação do plano socioambiental ali, né? De que vocês estão buscando, então, essas articulações, né? Extramuros, a curto, médio e longo prazo, né? Diluído nos outros programas, né? Isso na questão da apresentação, já deixar apontar os caminhos, até porque tem a ver com o que já o próprio plano museológico se pretende, né? Que é, né, essa metodologia dos programas, como que vocês vão fazendo, metodologicamente, né? Enfim, Sabrina sabe organizar bem certinho isso, né? E que tem a ver com a missão, com a visão, com os valores do museu, né? Então, essa questão na apresentação já, como um todo. Que vocês vão estar integrando esforços que não, no primeiro momento, apontar que existe essa possibilidade de parceria dessa rede, mas que vai ser feito num outro momento. Enfim, todos deixar mais consolidado isso aí. Aí, pensando na questão de como que cada ação vai, talvez, a médio prazo, longo prazo se desdobrar, por exemplo, em relação aos resíduos, né, que vocês vão estar, é uma ação a curto prazo, porque vocês já estão ali, né, acontecendo, mas é uma ação de curto prazo que vai estar sempre acontecendo, né? A gente vai continuar produzindo resíduos, né, então, talvez seja como uma das metas ali, vocês fazerem um contato com a prefeitura, com associações de catadores, de que em algum momento isso aí venha a se desdobrar em essas ações, de que porque vai ter um momento de que a Pinacoteca vai gerar muito mais lixo, que vai ter tudo isso, mas para onde que isso vai, né? Qual o destino final de tudo isso? Então, pensar em relação a internamente da universidade, de que vocês também já estão em contato como metas ali, fazer esse contato ali com o que já existe, se há associações, se há cooperativas, enfim, mas também já deixar apontado isso como médio prazo,
né? E também fazer talvez um levantamento bibliográfico do que se tem ali, como que o município, né, se ela já tem todas essas preocupações ambientais, se vocês estão ancorados em alguma legislação ou não, se tem Agenda 21 ali na cidade, né? Como que estão as questões de saneamento ali como um todo, ou seja, fazer só um levantamento bibliográfico para saber como que está esse diagnóstico em níveis municipais, né? Estaduais, enfim, eu acho que muito mais municipais. Renata? Não, é que quando eu estava escrevendo, eu lembrei de um trabalho voluntário que eu fiz com a minha Jampa. E eles têm alguns projetos que são com o meio ambiente. E a gente foi numa reunião com a SEMAN para saber de projetos sustentáveis. E a SEMAN, acho que é a SEMAN, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Acho que é. E aí lá eles reutilizam a água e tudo isso, assim. Eles têm vários projetos dentro da prefeitura. E eles tentam expandir dentro da prefeitura esses projetos sustentáveis. Então, talvez dê para fazer essa conexão, né? É isso. Bem legal, porque assim, às vezes a gente, a partir disso, acaba conhecendo muito mais o município, o que tem. Às vezes a gente fica tão pensando que as ações não podem estar interligadas, mas elas estão, porque tem muita gente aí já acontecendo, já fazendo. Então, fazer todo um mapeamento, né? Eu sei que vocês têm um limite de pessoas, enfim, mas na medida possível, vocês poderem fazer esse levantamento bibliográfico, enfim, a partir do que tem, ou seja, fazer tudo meio que um mapeamento realmente, uma cartografia das coisas que estão acontecendo já ali, para vocês colocarem isso como metas a longo prazo, a médio prazo. Em algum momento a Pinacoteca ela vai estar articulada, então vocês já abrem esses caminhos para quem venha, como a Sabrina falou, talvez outras pessoas já peguem esses ganchos e digam, eles já pensaram lá, né? Eles já fizeram lá, né? Então, deixar tudo mais estruturado, né? Não tão isolado. Então, acho que é bem legal, Renata, estar atentos ao que já está acontecendo ali e ir colocando isso dentro do plano, né? Como meta. Né? E aí vocês repensarem também qual é o papel de vocês enquanto Pinacoteca nesse cenário dos desafios socioambientais ali, né? Então, eu fiquei pensando também em relação, por exemplo, aos jardins que vocês têm ali, né, aos parques, né? Está dentro da universidade, pelo que vi pelas fotos ali que aparecem na internet, tem um bosque grande, né? Tem todo um contexto ali urbanístico, né? Paisagístico, ambiental, que pode também estar dentro do que vocês pretendem dentro da Pinacoteca, né? Porque, inclusive, olhar para essa paisagem que está ali em volta da Pinacoteca pode ser feito a partir da educação, a partir da arte, né? Então, perceber esse território, tudo que envolve vocês, não são apenas uma pinacoteca que não tem um espaço físico, vocês já existem, estão dentro de uma instituição que tem um endereço, né, que tem todo um território a ser explorado, olhado nessa perspectiva. Então, olharem jardins, as praças, os parques, as áreas públicas, né? Tudo percebendo que a Pinacoteca está no território, e esse território vocês estão com essa preocupação a partir da perspectiva artística, educacional, que eu acho que o grande pilar de vocês é esse, né, a partir da arte, porque vocês são um museu de arte. Então, como que a arte pode estar, né, articulada com as questões socioambientais ali, né? E, enfim... Então, por isso que eu normalmente estou dando ênfase a isso, que vocês têm que estabelecer esse diálogo com os demais equipamentos da universidade. E não estou falando apenas dos outros museus, mas equipamentos como um todo da universidade, como esse território da universidade, né? Acho que a Pinacoteca ela pode se colocar a partir dessa perspectiva artística, mas que está olhando para questões que também, a gente está falando da questão socioambiental, né? Está olhando para essas questões e que a arte também está fazendo parte, então, dessa tomada de consciência, né, a partir de uma perspectiva educacional e artística sobre as questões educacionais, né? Então, por isso que eu acho que o diálogo com os outros equipamentos da universidade seja importante e a questão território também seja importante, vocês perceberem isso aí. Claro, como a Sabrina falou, não são coisas que vocês vão fazer agora, óbvio que não,
né? Não tão, mas talvez possa se desenvolver em projeto de extensão que a universidade, por exemplo, o curso de Artes Visuais, possa fazer com a Pinacoteca, né? Porque a Pinacoteca já deixou esse caminho aberto de perceber a universidade como um território socioambiental, né? Socioambiental, sociocultural, né? Tudo isso. Então, talvez fortalecer esse diálogo nesse sentido. A Maia. Inclusive, eu acho que nesse sentido a gente poderia tentar parceria com o pessoal de engenharia ambiental também, né? O curso de engenharia ambiental, talvez trazer para eles darem palestras, usar o espaço expositivo da Pinacoteca, né? Para propor algumas ideias, algumas coisas, pode ser algo muito interessante também. Ver se tem algum professor interessado em alguma coisa, porque a universidade realmente é um espaço muito plural, às vezes a gente não sabe nem o que é que está acontecendo. Recentemente, a Renata me contou de um museu recém-inaugurado e eu não fazia a menor ideia. Então, eu também acredito que dentro da universidade outros espaços, outras áreas, outras temáticas, até tenham interesse, só não sabem como chegar, né, nisso, só não sabem o que fazer ou como encontrar um museu ou como encontrar algum espaço para publicar algumas ações, algumas coisas, promover algumas palestras. Então, eu acho que a gente poderia tentar, junto com o pessoal de engenharia ambiental, que aí também já é bem mais prático, né, para eles proporem algumas ideias. Seria muito bom. Que eu acho assim, Maia, o que mais assim, o que a gente percebe, o que mais há dificuldades é a comunicação, e principalmente a comunicação interna. As universidades, as pessoas, o público interno da universidade não conhece o que tem a própria universidade, né? Eu me lembro aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, as pessoas não sabiam que tinha um museu, e um museu gigante, gente, né? Não sabiam que tinha um museu, não sabiam que tinha uma exposição. E às vezes a temática tinha a ver com, por exemplo, os estudantes das engenharias, não tinha nem ideia que estão acontecendo, né? Então, eu acho que essa questão de fortalecimento interno da universidade tem um ganho gigantesco em nível, inclusive, não apenas da universidade, mas em todo o município, em todo o estado, porque a universidade é um potencial de produção de conhecimento, né? E se os estudantes põem a articular a partir de várias áreas, né? Questões que os tocam em diferentes cursos a partir do museu, porque o museu é uma potência. A gente tem, assim, um dispositivo que ele dialoga com as produções humanas, né? Então, nesse sentido, a Pinacoteca, eu acho que tem tudo a ver, a partir da arte, né? Poder estabelecer esses diálogos com os diferentes campos do conhecimento, né? E aí, muito, por exemplo, o que a Maia está colocando, essas parcerias, eu também já tinha pensado, né? Que, por exemplo, vocês podem abrir espaços para esses estudantes de outras áreas, graduação, pós-graduação, que às vezes querem falar e não sabem onde falar, como falar. Mas a Pinacoteca pode dar, depois ser esse veículo de comunicação, de interação com todos os outros campos, né? Eu estou dizendo ali, não apenas a Pinacoteca, mas os outros, mas estou falando com vocês, né, que vocês podem talvez, criar essa rede de comunicação que vai retroalimentar temáticas que são interessantes para vocês, que já estão contempladas ali no plano e que vão fortalecer todo um sistema que já existe, né? Simplesmente tomar consciência de que ela já existe, ir lá e catar, opa, não sabia que existia tal coisa, enfim, né? A Maia levantou a mão, desculpa, Maia. Ai, desculpa, eu acho que ele não tinha abaixado. Acho que estava levantado. Tá bom. Tá com a mãozinha levantada, tá bom. A Renata? Eu estava procurando aqui o termo, porque o meu companheiro trabalha na biologia, e aí a UFPB parece ser esse lugar super verde, né? Mas, na verdade, é uma mata fragmentada, que não leva o nome de deserto verde, porque tem muita verde. Mas aí também, se o museu fosse esse espaço, né, que pensa essas questões socioambientais, criar esses links com a biologia também, porque eles estão fazendo pesquisa dentro daquelas matas ali. Mas é uma mata que tem gado, assim, não tem mais bicho ali, porque foi cortada justamente pela universidade, né? E aí tem que ter uma certa responsabilidade da própria universidade. Acho que é bom pensar essas coisas. Acho que é isso. E, por exemplo, desses cursos ali, por que não promover uma exposição virtual, por exemplo,
sobre as matas a partir da Pinacoteca, entendeu? Que tenha, ou seja, dá para se pensar muita coisa, assim, que tem a ver com tudo, ou seja, vocês são um canal que possibilita essa rede de informações das coisas que estão acontecendo na universidade pelo viés ambiental, pelo viés cultural, né? Eu acho que esses diálogos, para mim, são importantes. É uma ponte, exatamente, essa ponte. E eu lembrei de outra coisa, que a própria a cidade de João Pessoa, ela recebeu, que foi a outra extensão que eu fiz. Ah, não, foi o PIBIC, que ele recebeu um investimento, acho que foi, eu não sei, foram milhões, porque João Pessoa é uma cidade pequena, e ela foi sorteada no Banco Interamericano, com projetos sustentáveis. E aí receberam dinheiro sem uma rede de monitoramento que deveria ser feito com pessoas da universidade, comunidade, cidadãos, né? E aí eles receberam dinheiro e tem que ter esses projetos sustentáveis na cidade, mas não vai estar tendo o monitoramento que deveria. Então, a cidade está nesse projeto agora, com esse dinheiro, para ter esse desenvolvimento sustentável, enquanto uma cidade pequena com potencial de desenvolvimento. E aí, é isso, tem muita coisa acontecendo. E outra coisa, sim, Renata, e aí o que você está falando, que a gente às vezes diz que não tem dinheiro, e realmente as universidades não têm dinheiro. Então, a gente talvez pensar dentro do plano museológico, né, ações que não dependam necessariamente do orçamento interno da universidade, né, porque há outras formas de vocês captarem recursos, há outras formas de vocês fortalecerem e fazerem ações que não dependem de editais, né. Então, essas ações também estão sendo ancoradas, de alguma maneira, a outros órgãos que também captam recursos e que precisam, às vezes, de locais de cultura para poder desenvolver lei de incentivo à cultura, né? Existem outras formas de captação de recursos e muitos recursos, há muito dinheiro em outras áreas que podem e que deveriam também estar sendo usadas em áreas de educação patrimonial, né, museal, né, ambiental. Então, vocês também, dentro do próprio plano museológico, acho que vocês deveriam, né, deveriam imediatamente fazer deixar esse campo aberto para essas parcerias que venham a acontecer, que venham estar fortalecendo a Pinacoteca, e não só a Pinacoteca, enfim, estamos falando da Pinacoteca, estamos falando especificamente do plano, né, de vocês, da Pinacoteca, mas que existe todo um sistema que está ali acontecendo e que vocês também podem aproveitar, né, esses recursos para poder elaborar em ações, né, para poder elaborar projetos, enfim, por aí vai. Eu sei, por exemplo, que dentro da prefeitura existem essas multas, né, que são aplicadas, por exemplo, multas ambientais. E qual é a compensação ambiental desses lugares que levaram multa? São projetos ambientais, são projetos culturais. Então, vocês também podem estabelecer esse diálogo com a prefeitura, né? Aí ver que órgão municipal, estatal, prevê isso para vocês também poderem estar em diálogo com do Ministério Público, me parece, tá? Ministério Público. Então, que existem essas multas que são aplicadas a condomínios que acabam destruindo as restingas, enfim, dessas multas ambientais que são aplicadas e que tem essa verba, essa multa vai ser aplicada para projetos. Então, vocês também podem usar desses recursos ali. Então, deixar apontado o caminho de que a Pinacoteca estará em diálogo com o Ministério Público, com a Prefeitura Municipal, com os órgãos ambientais, enfim, para poder utilizar esses recursos para aplicar para projetos culturais, sociais, ambientais, né? Artísticos, por aí vai, né? Então, por isso que eu acho que o mapeamento e toda a questão desse diagnóstico em relação ao levantamento bibliográfico, ao que se tem na cidade, é fundamental, porque isso vai dar muita força para vocês, né? Vai dar muito mais chão, saber que vocês estão transitando por legislação específica, as coisas que já acontecem, né? Ter um pouco mais de consciência nesse sentido de conhecimento local para fortalecer a Pinacoteca, né? As ações da Pinacoteca, objetivos, enfim, vai. E uma coisa, assim, que talvez seja considerada a médio prazo, longo prazo, é essa coisa do fortalecimento comunitário, né? Das associações de bairro que venham a utilizar tudo isso. Isso também tem a ver com as questões socioambientais, né?
a participação comunitária, né? Talvez entrarem em algumas... Eu sei que vocês não vão fazer isso agora, não há tempo para tudo isso acontecer, mas já deixar contemplado de que vocês vão incentivar esses diálogos, esses encontros, essa promoção de encontro com a comunidade, né, do entorno à universidade, né, de difusão do museu, mas também dessa comunidade poder usar a Pinacoteca para muitas ações, né, que vocês vêm a promover. Também com ONGs, né, que tenham também a ver com temáticas ambientais, né, com artistas que já se envolvem, né. Então, talvez essa questão das ações, como a gente estava pensando em blocos, né, também pensem em blocos em relação a isso, território interno, território externo, comunidade, ONGs, projetos, né, e assim vocês possam ir delineando essas ações com essas outras instâncias, em perspectivas, né, perspectivas locais, um pouco mais abrangente de território, né, em relação ao município, em relação a leis, e assim vai, né, então, em perspectivas, né. Eu já falei dos catadores de lixo, né, enfim, tudo isso é importante, que eu acho muito, muito precioso isso que se tem também, como que está a questão, por exemplo, do lixo no local, existe lixão, existe agora a cooperativa, né, há catadores ali, há associações, podem fazer parcerias ou não, isso também não vai ser feito agora, mas você já também deixar claro que existe esse interesse em estabelecer essas parcerias, né, com a comunidade, enfim, tudo isso que estou colocando. E é isso, eu acho que o que eu tinha colocado... Deixa eu ver aqui mais. Essa questão da preservação da paisagem, já coloquei, a pauta ambiental, né? Como meta também em relação ao projeto urbanístico, esse tombamento da paisagem, de toda a orla, do local, enfim, isso que tem a ver com relação ao projeto arquitetônico que vocês estão colocando, já coloquei, coleta de resíduos, com outros projetos, aí em relação ao que vocês colocaram na proposta socioambiental, que vocês colocam ali, projeto lixo zero, né, projeto... Assim, só para reforçar, Maia, o que você falou das hortas comunitárias, eu acho que também é uma ação bem a curto prazo que pode estabelecer vocês, mesmo não tendo o local definido, né? Nessa parceria, promover, por exemplo, o uso dessa área do entorno, né? Elaboração de hortas comunitárias, curso de biologia, essas são ações muito bonitas, inclusive me lembrei da intervenção que fez o Denilson Vanigua na Pinacoteca de São Paulo. Como seria muito lindo você poder fazer uma intervenção artística na paisagem da universidade com essas hortas comunitárias, sabe? Com produção de plantas medicinais, né? Dos cursos de biologia, curso de ambientais, enfim. Dá para fazer um projeto, inclusive, muito a curto prazo, porque os estudantes estão fazendo isso, né? Eles estão estudando plantas, estão estudando... Então, a partir da arte, quem sabe não promover uma intervenção artística desde as hortas comunitárias ali dentro da universidade, dentro do campus, né? Aí pegar essa questão do cursos que trabalham, por exemplo, com plantas medicinais, né? E criar essas coisas medicinais, comestíveis, e criar toda uma paisagística, né? Que tenha sentido para a própria comunidade acadêmica, porque às vezes é um local de passagem, ninguém dá bola para uma árvore, ninguém dá bola para um jardim, é simplesmente mato, é simplesmente verde, e ninguém toma essa consciência ambiental de que há que respeitar a árvore, conhecer a árvore X, que há que conhecer a árvore, a planta Y, então acho que essa intervenção da arte a partir da paisagem seja uma coisa... Não tem nenhuma árvore, Sabrina está colocando. Nenhuma? Na universidade? Então plantar árvores. Não, no hall do CCTA, logo em frente à Galeria Lavandeira, tem um espaço que é de terra, mas se eu não acho que não tem nenhuma árvore. É um espaço assim que não tem lugar para sentar, não tem árvore, não tem horta. Tá aí, um belo projeto para começar já. Intervenção ali, né? Porque fica um espaço assim que é um espaço livre, mas ao mesmo tempo não tem nenhum convite à convivência, sabe? Não tem banco, não tem uma sombra. Então,
fazer essas intervenções ali, inclusive também já é uma problemática também com o centro, né? Uma vez os alunos fizeram algumas esculturas e colocaram, no outro dia as esculturas foram retiradas. Tem uma série também, né, de empecilhos assim políticos, mas tem que ir ocupando esses espaços, né? Inclusive a gente fez, né, Ale, foi antes da pandemia, um projeto que se chamava Arte, Estética e Cidade. E aí a gente fez uma deriva pelo campus e aí a gente começou a visitar os espaços desabitados, né? E aí a gente visitou vários prédios que não tinham aula, o que tem dentro desses prédios, por que esses prédios têm o trânsito proibido. Então, a gente fez esse projeto que foi bem legal. Então, acho que criar esses projetos que têm essa relação, né, da arte, do meio ambiente, dos espaços que são ocupados ou que não são ocupados também. Né? A universidade, teoricamente, é um espaço democrático, mas nem todos os corpos, os sujeitos, podem ocupar os diferentes espaços. Exato. Então, acho que pensar isso é bem interessante. E essa ideia do Denilson seria, né, se plantasse... Maravilhoso! Assim, imagina, lindíssimo, porque você dá vida àquilo que está inerte, que aparentemente está vazio, né? Está ali espaços mortos dentro da universidade. Então, a partir da paisagem, a partir dessa intervenção da natureza, né, dá para você fazer muita coisa muito interessante ali, né? E então, tem alunos, né, inclusive a prima da Renata, né, a Yasmin, que trabalha com essa questão ambiental muito forte. Então, ela trabalha muito com essa ideia, né, das ervas medicinais, das plantas. Então pronto, é isso. Alunos do curso que já têm essa temática ambiental muito forte, né, nas suas poéticas. Perfeito. Então, acho que aí deixar um objetivo, uma meta curto prazo, deixar isso muito bem consolidado, a importância que a Pinacoteca tem em relação ao espaço, como a sua paisagem, o seu território, né? Esse território que tem que ser ocupado pelos agentes que estão fazendo as suas poéticas, que tem essa preocupação ambiental, que abre as portas para esses artistas, para essas pessoas que trabalham com temáticas ambientais, que a Pinacoteca se torne esse canal, esse veículo de comunicação, e não só de comunicação, mas de ação. Vocês vão permitir essas ações a partir de projetos, de ações que vão ser executadas a partir de vocês com essas parcerias. Por isso que eu sempre penso em trabalhar em rede. Sozinhos não fazemos absolutamente nada, ficamos patinando sempre nas nossas derivas individuais, né, a partir das nossas áreas. Então, quando a gente se fortalece com os outros campos do conhecimento, a gente só tem a ganhar. E as amoras são deliciosas, então já vão ter comidas para a universidade ali. Então, acho que dá para se fazer muita coisa a partir desse viés socioambiental. Né? Eu acho outra questão que agora... desculpa, nem levantei. Sim, Renata. Mas a gente pode pensar projetos com a casa do estudante, com os alunos, os estudantes que moram no campus, né? Eu nunca visitei lá, não tive nem tempo de conhecer, não sei se vocês conhecem, não sei se tem algum espaço que dê para fazer essas intervenções, hortas, plantas medicinais, porque é uma demanda cotidiana deles também. Muitos deles dependem do restaurante universitário, que às vezes não é uma comida balanceada como deveria ser, né? Então, não sei, plantar essas coisas que nascem assim mais rápido, e é uma forma também de deixar esse espaço mais agradável, né, de ser habitado. Então, acho que seria legal pensar um projeto com os estudantes da moradia estudantil que moram dentro do campus, né? Muito bem, tanto da moradia, quanto aqueles que também já estão produzindo sementes, estão trabalhando nas ambientais ali, olhar para esses, não sei como que é o nome do centro ali, mas que trabalham engenharia ambiental, que tem a biologia, que tem enfim, fazer essas parcerias técnicas, né, de como plantar, o que é a médio, curto prazo, ou seja, tudo que está nesse campo do conhecimento ambiental, vocês poderem também trazer isso aí para dentro das moradias, junto com a Pinacoteca, né, e ir fazendo esses projetos que podem ser feitos imediatamente, assim, começar amanhã, né, a terra está ali, os estudantes estão ali, vocês já são uma instituição, só vocês organizarem e deixar isso como metas, né, como metas, objetivos, diluir isso um pouco mais dentro do projeto, por isso pensando que o ambiental, novamente digo, esse grande guarda-chuva que vai permitir muitas ações, né, muitas coisas aí acontecendo, né, então, que
E é isso, né? Eu sempre penso que há coisas que eu posso fazer agora, mas há coisas que eu posso projetar lá na frente. Então, pensar em tempos, pensar em ações e objetivos e tudo isso que tem a ver com o tempo, né? Tem a ver com espacialidade, né? Que tem a ver com território, que tem a ver com personagens, com sujeitos, com a gente da ação que estão fazendo, né? Eu sempre penso essa questão socioambiental nessa perspectiva, né? E vai ficar lindo, projetos lindos ali, né? Renata, tu levantou a mão. Eu ia falar isso também da moradia, porque tem, eu acho que na frente tem tipo é que nem o CCTA, uma areia e tem uma academia, assim, bem médio, assim. Mas acho que tem espaço ali. E o que eu pensei foi que, eu não sei, acho que Maia não viu porque ela chegou há pouco tempo, né, na UF. Não sei se Sabrina viu, porque acho que foi 2019, que o pessoal do CC, das artes visuais, fizeram uma intervenção nos esgotos da UFPB. E aí eles colocaram aqui começa o mar, que era, enfim, fazendo uma crítica, né, porque aqui tem esgoto que joga dentro do mar. E aí essa intervenção foi bem legal, porque eu parei assim, falei, caramba, e deixava você reflexivo. E essas ações assim, né? É claro que agora eles fizeram uma limpa geral na UFPB, limparam a Praça da Alegria, que era um espaço também que o pessoal das artes visuais vinha fazer intervenções e tal. Mas é isso, tem muita coisa assim para ser pensada e que já foi feita também, que pode ser levado para dentro da Pinacoteca. Uhum. Maia? Oi, estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu achei incrível, Renata. Eu tenho, assim, duas proposições. Uma é que o lado do HU devia ser bem mais urbanizado nesse sentido. Ai, meu Deus, meu tablet está descarregando. Porque, assim, eu fico pensando no pessoal que vai para lá, para o hospital, e não é nem bem recebido esteticamente, nem é bem recebido de forma ambiental. Porque imagina, você vai para um hospital e você não encontra assim um local minimamente bonito, porque isso dá um certo aconchego, de certo modo. E aí, eu vou ter que colocar assim. Ajeitar minha câmera. Eu vou desligar a câmera e vou falar só pelo áudio, porque meu celular meu tablet deu um bug aqui, tá? Pronto. Aí assim, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Pronto. Aí seria, assim, lá pelo lado do HU, eu sempre passo por lá e vejo. E é onde é uma boa parte da residência dos estudantes. Tem ruas assim que, não sei, tem grama, só grama. Não tem uma árvore, não tem nada. E é grama que a gente vê de longe, que é uma grama artificial. Então, assim, eles investiram em comprar uma grama artificial. A universidade investiu nisso para decorar, mas não teve o menor cuidado em colocar algo vivo ali, né? Então, eu acho que a gente podia talvez pensar em um acordo com isso. E outra coisa é contactar talvez a Arapuca Arte Residência, que é um espaço assim, uma equipe, né, uma arte residência daqui, eu acho que é daqui de João Pessoa mesmo, que são muito engajados com a questão da preservação do meio ambiente. Inclusive a Yasmin já foi para lá. Outro pessoal da equipe de artes visuais já foi para lá. A Galeria Lavandeira recentemente fez uma entrevista com o Sérgio Voô, que é um dos organizadores de lá. Então, assim, eles são super abertos. E aí eu acho que a gente podia contactar eles, e aí é interessante porque eles podem indicar outras pessoas para a gente. A gente quer um artesão que fale sobre isso. Porque, assim, a gente tem, de certo modo, esse estigma de deixar os artesãos, às vezes, bem distantes. E aí, assim, tem artesãos maravilhosos, trabalhando com fibras naturais, com pigmentos naturais, com tecelagem, com tapeçaria. E, assim, eles já conhecem isso. Então, produção artesanal de comida que agrida bem menos o meio ambiente,
que vem diretamente da horta, então eles têm horta lá, e aí eles fazem essas oficinas ensinando como cultivar a horta, como produzir algo que vem diretamente dali, ou seja, sentir o gosto da comida que vem dali mesmo. Eles têm uma cozinha maravilhosa lá, e aí eu acho que seria muito bom, talvez um dia até juntar e ir lá pessoalmente, né? Conseguir uma excursão para lá, porque é um espaço muito bom. E aí a gente tem o pessoal de artes visuais que já foi, então a gente tem, de certo modo, uma ponte. Então tem a Galeria Lavandeira que já teve contato. Então, assim, não é difícil conseguir isso, de forma alguma. A gente só tem que se organizar direitinho e ver como isso pode ser feito. Mas é uma proposição que eu acho muito boa. Ah, fantástico, Maia. Então, olha só nesta primeira conversa, né, olha quanta coisa já pode ser colocada ali, articulada, né? A questão alimentar também tem a ver com as questões socioambientais, né? Isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com bem-estar, isso tem a ver com nossa vida como um todo, a manutenção dessa vida, né? Então, dá para se pensar em muitos campos ali, muitas possibilidades de desdobramento. E essa questão de reconhecer o que já tem e fazer essas parcerias com a Pinacoteca é fundamental, porque não só apenas vai fortalecer a Pinacoteca, mas também essas coisas que já acontecem, que às vezes precisam de visibilidade, às vezes, não, como você falou, às vezes os artistas ficam na marginalidade, ninguém olha para eles, né? Porque sempre são consideradas as áreas, assim, muita gente olha com, né, a coisa que incomoda. Então, quando a gente cria parcerias e mostra para as outras áreas uma perspectiva diferente, os dois lados se fortalecem, né? Então, é simplesmente mudar esse foco, mudar essa perspectiva de como falar, né? E eu acho que, se você fala a partir da Pinacoteca de um centro de educação, um centro de memória, é muito mais relevante para esses grupos, para essas coisas que estão acontecendo, entendeu? Porque, queira ou não, os museus são locais de verdade, são locais de saberes, né? Então, falar a partir da Pinacoteca não apenas fortalece a própria Pinacoteca, mas fortalece todas as redes que estão acontecendo ali, tudo isso que já acontece, né? E seria muito lindo poder pensar nas questões alimentares também, como a Maia está trazendo ali, né? Essa questão que inclusive são coisas que já se colocam como um dos grandes problemas assim que a gente está vivendo, né? A gente está se alimentando de quê? Né? Estamos produzindo o quê? E já tem outros lugares do mundo onde os espaços urbanos estão produzindo comida de boa qualidade, não mais comprando esses industrializados que estão nos matando, né, com cânceres e por aí vai, né? Então, existem essas coisas, e João Pessoa pode se tornar também referência, a universidade pode se tornar referência, e vocês podem se tornar referência também nesse viés, né? Dessa preocupação com uma vida, com uma manutenção dessa vida, né? Que não tem a ver apenas com uma questão da exposição que vocês têm das obras, né? Tem a ver com tudo, tem a ver com os artistas, tem a ver com as redes, tem a ver com os públicos, isso é um interesse para os públicos, né? Essa preocupação que vocês podem estar colocando, né? Quem frequenta, quem está aqui, essa voz, né, de saber que a Pinacoteca pode ser, que é, né, que já é, né. Enfim, assim, das temáticas que eu gosto de trabalhar, tanto na área da museologia, tanto na área da história, são sempre temáticas ligadas ao meio ambiente, porque são coisas que são sensíveis a mim, né, e sempre a arte está junto, né, porque eu não consigo desmembrar a arte da minha vida. A arte, ela está presente em todas as coisas da minha vida, né? Na hora de eu preparar o alimento, enfim, todas as coisas. Então, trabalhar com questões socioambientais é trabalhar com uma dimensão da vida, né? Colocar a vida como a primeira dimensão, que é a manutenção, que é a sustentabilidade dessa vida. E não digo apenas nossa vida como um corpo, mas nossa vida que a gente precisa da água, do ar, da planta, do bicho, enfim, tudo isso também que sai da nossa casinha interna, mas também tem a ver com a nossa casa, onde a gente mora, e tem a ver com a nossa casa, que é o espaço, o território, tem a ver com a casa, que é o planeta, né? Então, sempre pensar nessa questão de perspectiva local, interna e global, ela não pode estar solta, ela sempre está interligada, né? E o que a gente pode fazer, como a Sabrina falou, o que está no nosso alcance, né? É isso, no nosso alcance, a parceria. Eu acho que é fortalecer as parcerias, nos apropriarmos disso, pegar carona naquilo que existe, não que aquilo que a gente gostaria que acontecesse, porque não vai acontecer, às vezes, né?
caminhar no contrafluxo de um rio. Então, quando a gente pega carona nas coisas que já acontecem, é muito mais fácil conseguir as coisas, para que as coisas comecem a criar sentido para todos, né? É pegar carona no que já existe. E a partir do que já existe, como que a gente vai reinventando, como que a gente vai amarrando, como que a gente vai dando visibilidade a uma coisa, a outra, e por aí vai, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa, se está sendo legal as coisas que a gente está conversando. Para mim está sendo muito bom. Está sendo muito legal, porque estou pensando, estou falando, mas ao mesmo tempo estou pensando em tanta coisa que dá para fazer ainda, né? Quantos projetos que podem ser desenvolvidos, enfim, tantas possibilidades, né? É isso. Acho que não esqueçam, então, de fazer esse levantamento bibliográfico. E não apenas bibliográfico, bibliografias acadêmicas, mas como a Maia e como a Renata estão colocando, talvez colocar ali, nesse levantamento, nessa questão bibliográfica ali no final, possíveis entrevistas com personagens que vocês já identifiquem agora. Se já tem nome, insiram. Sabe? Personagens que são importantes e que vão dar muita mais força para o plano museológico. Não são coisas que vão acontecer já, mas personagens que você já identifica que está ali. Associação X, que a Maia falou agora, esqueci o nome do lugar lá das comidas, enfim, todo esse levantamento lá atrás, lá embaixo, como possíveis desdobramentos para projetos, e por aí vai, né? Ações, enfim. Eu acho que é isso, eu não sei o que mais poderia ser falado. Professora de Geografia, que promove passeio, então, os cursos, identificar dentro da universidade quais são os cursos que podem estabelecer parcerias a partir das questões socioambientais com vocês, e já colocar parceria com o projeto X, se existe, parceria com o projeto Y do curso X, entende? Então, fazer todo esse mapeamento interno das coisas que estão acontecendo dentro da universidade, das coisas que estão acontecendo em nível municipal e estadual, que possam ancorar, né, ações para vocês ali, que vai dar muito mais segurança, muito mais equilíbrio, né, muito mais nessas questões que se pretendem, né, e que também nos tira um pouco da responsabilidade das coisas, que às vezes não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas olha quantas pessoas tem ali acontecendo, olha quantas coisas podem se fazer que independem disso, de recursos. Muito bom, Ale. Várias ideias nós anotamos aqui. Eu acho que ampliou muito, né? A gente estava pensando muito nessa questão. Não podemos agora, então fica aqui. Mas a ideia do plano é justamente colocar em perspectiva essas ações, né? Não pode ser feita agora, mas a gente vai colocar possibilidades para o futuro. E eu acho que ampliou muito. Realmente faltava a gente abrir esse olhar para entender, né, como esse programa está associado a todos os outros, a nossa vida como um todo. Os programas também não são separados, eles estão separados para a gente conseguir metodologicamente escrever sobre eles, mas é tudo muito orgânico, né? A ideia é que as coisas funcionem de uma maneira orgânica na gestão, e eu acho que ampliou muito, deu muitas ideias legais, e ideias que a gente já pode fazer, né? Como a Renata colocou aqui, essas parcerias com esses cursos, professores que já fazem essas ações, prefeitura, a Maia já colocou aqui o Arapuca Arte Residência, que é um lugar incrível, que eu também não conheço, e vários alunos que gostariam de conhecer, né? Nem todo mundo teve a oportunidade de ir lá, e eles são super abertos. Então, acho que ampliou muito, deu muitas ideias que são possíveis de serem realizadas. Então, realmente foi muito bom mesmo. Obrigada. Fico muito feliz, que bom. Uma coisinha a mais que vocês tinham colocado ali, projeto Lixo Zero, projeto Arte Ecológica, projeto Arte e Sustentabilidade, são coisas que já tem, é isso? São coisas que vocês vão fazer? É que não, como não tem uma... Se tem esses pontos ali, né? Aí talvez vocês possam anunciar o que vem ali, porque diz, né? Projeto isso, só que eu fiquei na dúvida. Então, talvez colocar assim, como forma de diminuir a degradação ambiental e zelar pelo equilíbrio ecológico, propõe-se as parcerias com tais coisas. Ou então, propomos os seguintes projetos tais. Não sei se são parcerias, se já existe essa informação, mas colocar na abertura ali do que vem a seguir, o que são, né? Porque não ficou claro ali para mim.
Então, só anunciar, só colocando, né? Se são projetos de sustentabilidade, arte ecológica, ou são coisas que já existem ou vão acontecer. E se vão acontecer, então talvez aqui mesmo seja o espaço de colocar esses outros pontos que a gente colocou hoje, né? De projetos que possam vir a desenvolver projetos, ou enfim, não... só para ficar mais organizado o que está sendo colocado aqui, né? Acho que o projeto Lixo Zero deve ser algo que já existe na cidade, não? Porque existem em muitas cidades esses projetos, ou não? Não sei, a gente tinha pensado mais em algo interno, mas a gente pode mudar o nome também, colocar algo mais interno, né, da Pinacoteca, Lixo Zero da Pinacoteca, então, alguma coisa assim. Então o que vocês colocaram aqui é porque vocês pretendem fazer esses projetos, é isso? A gente pretende produzir menos lixo na Pinacoteca, por exemplo, cada funcionário, as pessoas da equipe levarem copos, ao invés de ficar usando copos descartáveis, verificar, reduzir a impressão, né, o uso de papel, medidas que a equipe pode tomar para que o lixo da Pinacoteca, produzido no dia a dia, né, nessa questão da gestão mesmo, que ele seja reduzido. Bom, então aqui talvez fique um espaço onde possa se ampliar a partir do que a gente conversou hoje. Esses projetos que você já tinha mais iniciado numa perspectiva de tempo, ações presentes, mas que o projeto Lixo Zero se estenda a médio prazo e depois a longo prazo. Quem sabe aqui não caiba as parcerias com a prefeitura, com o Ministério Público, o destino do lixo, a coleta seletiva, a associação de catadores, nesse projeto aqui, entendeu? Pensar um projeto que tenha a ver com descarte, pensar um projeto que tenha a ver com arte ecológica, pensar nesse projeto arte e sustentabilidade, mas ampliar ele, deixar ele mais coeso, deixar ele mais local global, todos, entenderam? Então, acho que... nesses, talvez, a gente coloque o que a gente discutiu aqui hoje, quais as parcerias possíveis, quais as ações, eu acho que a partir desses que estavam muito genéricos, a gente consegue já deixar mais detalhado a partir do que a gente discutiu hoje, né, aqui. Perfeito, porque aqui você já aponta, mas não ampliaram, então agora é ampliar, agora é colocar... Sim, colocar ele de maneira mais estendida, já quem sabe com as questões bibliográficas aqui no meio, entendeu? Tipo um projeto que já se delineia, que pode ser desenvolvido lá em cima, ou a bibliografia lá embaixo, enfim, mas ampliar ele, né? Com tudo que foi colocado hoje. Eu acho que todos têm a ver com o que a gente conversou hoje. O projeto Arte e Sustentabilidade, aqui o projeto Arte e Ecologia, aqui as parcerias com a universidade já estão aqui, e Colégio de Aplicação, mas aqui vocês ampliam para os outros cursos, né? Aqui vocês ampliam para as hortas comunitárias, aqui vocês ampliam, né? Aqui vocês já vão inserindo o que já aparece lá nas metas, já dentro dos projetos, né? Já ir amarrando de uma maneira mais organizada todo o plano, né, do socioambiental. Acho que vai ficar um plano muito bonito, muito bem estruturado. Projeto Arte e Sustentabilidade, é isso? Então, tá aqui, é só vocês pensarem onde é que se encaixaria cada coisa, né? E ir expandindo tudo isso. Ótimo, isso, sabe? Muito obrigada, foi muito bom, acho que expandiu e vai ficar, assim, bem... Agora mais execuível, né? A gente colocando quais são as parcerias possíveis, quais são as ações possíveis, onde a gente quer chegar, olhar para essa questão do território que tinha escapado, a gente não tinha colocado isso. Então, acho que a partir das suas considerações, a gente vai redesenhar, né, tudo isso, anotamos tudo aqui, as sugestões, estamos deixando gravado também, que a gente sempre revê na hora que, né, vamos reescrever, e eu acho que agora vai ficar bem mais palatável, né, colocando também as ações a curto e médio prazo, quem são os colaboradores possíveis. Eu acho que foi muito bom mesmo, muito obrigada pela disponibilidade, né, pelo carinho com que olhou os documentos. Muito obrigada também. Foi muito bom mesmo, obrigada. Não sei se obrigada a vocês também. Aí só uma coisinha dentro da missão, que vocês já acham que a missão está bem legal, bem delineada, mas falta a palavra socioambiental. Talvez eu colocaria depois a palavra comunicação, o socioambiental, tá? Dentro da missão ali. Que a Pinacoteca tem como
como missão prestar serviços à comunidade por meio de pesquisa, ações educativas, comunicação, questões socioambientais, preservação do seu patrimônio. Tá? Eu acho que aí, porque aí vocês conseguem amarrar dentro dos outros programas o socioambiental também, nos outros programas. Então, deixar já dentro da missão a palavra socioambiental. Tá? É isso. E não esquecer das questões das parcerias, né? É isso. Uhum. É só agradecer, porque eu estava bem travado nesse socioambiental, eu até falei no grupo, eu fiz muito difícil, porque é dentro de uma instituição como a UFPB, a gente tem que ficar pensando num aspecto maior, mas foi muito bom, porque apareceram coisas que eu nunca imaginei que poderiam dialogar com o museu. E aí foi ótimo, você abriu mesmo, assim, eu fiz, tinha pensado nisso, mas não tinha visto uma conexão. Foi ótimo, muito obrigada. Que bom, Renata, ficou feliz. Tá certo. Então, é isso, gente, eu acho que já... Se vocês quiserem, depois que fique pronto e eu puder dar mais uma pincelada no final do programa, e vocês queiram, talvez, né, eu possa dar uma lida depois, quando o documento já esteja mais elaborado, eu posso contribuir também em relação a isso. Quem sabe também bibliografia, né, que vocês possam também estar usando, indicando, né, se ancorando, enfim, por aí vai. Alejandra, a gente agradece, assim, imensamente a sua participação. Foi, assim, incrível, a gente anotou diversas proposições, sugestões aqui. Maia, tá muito ruim seu áudio. Eu posso finalizar aqui. Oi, eu não sei se é o seu ou é o Alberto que está com o microfone ligado. Acho que é o Alberto. Eu acho Alberto. Eu abri o microfone agora para agradecer, Alejandra, tá certo? Muito obrigado pela sua disponibilidade, entendeu? E pela maneira carinhosa como você nos atendeu. Agradecemos muito mesmo. Obrigada, Alberto, também. Então, Alejandra, vocês estão me ouvindo? Eu liguei agora de novo. Tá dando para ouvir direitinho? Sim. Eu só queria, né, fazer minhas últimas considerações, dizer que foi incrível a sua participação. Elucidou, assim, muita coisa, a gente anotou. Eu também estava com dificuldade, a gente conversou ontem, eu e a Renata, e a gente chegou em, assim, algumas conclusões que seria bem difícil, mas aí, assim, você mostrou que não é tão difícil assim, porque a gente já tem um arcabouço de referências, então, de certo modo, a gente já conhecia algumas coisas, a gente só não estava pensando em como chegar nessas coisas, né? O Arapuca Arte Residência, a questão de ver dentro da universidade o que é que a gente pode fazer, os estudantes, artistas, alunos, ex-alunos, que já apresentam uma poética nesse sentido. Então, assim, você consolidou algo muito importante para a gente agradece muito. A gente espera conseguir manter o contato. Pode falar. Tem mais uma coisinha que agora eu fiquei pensando em relação ao próprio acervo, sabe? Ao acervo que vocês têm. Quem sabe vocês perceberem, como projeto, como meta, de vocês olharem para as obras para poder identificar essa temática socioambiental a partir dos artistas. Quais as obras que dialogam com isso, entendeu? E aí vocês montarem talvez um catálogo. Uma exposição, não foi? Vocês montarem talvez um catálogo ou várias exposições, ou ir trazendo essa temática ambiental também a partir do acervo, entendeu? Porque às vezes a gente pode ancorar a preocupação ambiental já dentro da Pinacoteca com essa perspectiva de arte do que vocês já têm, tá? Então, talvez isso também seria interessante, dar uma olhada em relação a esse acervo, que é gigante, 600 e poucas obras. Eu sei que vocês têm uma parte do Germano José ali, né? De obras, né? A gente está recebendo agora do NAC também, uma boa quantidade de obras. Isso, NAC. Quem sabe dessa perspectiva do acervo também seria incrível vocês poderem trazer essas temáticas, tá? Porque também dá mais um peso, dá mais uma voz de voz autorizada a partir do acervo de vocês que também estão falando sobre essas questões, tá? Eu acho que nem é tão difícil assim, porque a gente já tem quase 90% do catálogo das obras catalogadas, né?
Claro que agora a gente recebeu, né, há uma aquisição bem maior, e aí a gente vai ter que repensar, né, um segundo catálogo, e aí talvez nesse catálogo a gente possa criar realmente um espaço, talvez um texto curatorial nesse catálogo, que já se relacionem bem mais, né? Que a gente se atente para apontar para algumas questões, porque eu lembro que até o professor Gabriel Bechara, que é o atual coordenador, falou já que o Hermano José, em vida, era muito preocupado com a preservação do meio ambiente, que ele era assim, muito engajado nesse sentido. Inclusive, a Pinacoteca já teve uma exposição, que eu acho que o nome era Cabo Branco Até Quando, alguma coisa assim, que já se relacionava com a degradação do meio ambiente na orla, né? E aí foi visto que em algumas obras dele ele já falava sobre isso, algumas pinturas. Perfeito. Ele já mostrava a orla que ela já estava assim um pouquinho problemática na época dele. E agora, né, com certeza está bem mais intenso isso. Então é importante a gente olhar de novo o acervo, esse novo acervo, né, que está vindo, essa nova aquisição, e realmente repensar nisso. E talvez produzir uma oficina de textos curatoriais nesse sentido, pode ser muito bom também. Perfeito, olhar para esses artivistas, né, que fazem a arte, Isso. uma maneira também de falar sobre as questões que os tocam a eles, na questão de perspectiva de ambiental, né, e por aí vai. Então, acho que é bem olhar com outras lentes agora o acervo, né? Olhar para isso de várias maneiras, porque a gente às vezes olha de uma perspectiva e depois olha para outra e vai encontrando novas coisas, novas questões. É verdade. Muito bom. Alejandra, a gente agradece profundamente. A Pinacoteca e as próximas ações agradecem enormemente. Eu acredito que o nosso contato ele vai se estender por muito tempo, a gente espera isso. A gente agradece a receptividade, a afetividade, o cuidado em entender como é a realidade da Pinacoteca, porque não é fácil. Às vezes a gente quer dar uma sugestão, mas a gente pensa, poxa, será que isso aqui é próximo, é executável? É lindo, mas e aí? A Pinacoteca tem condições atualmente de chegar nesse resultado? E aí tudo que você apontou para a gente acredita que é possível. Não é fácil, né? Não é fácil, é ainda um caminho complicado, porque tem uma política no meio, tem a universidade que às vezes embarca com algumas questões, mas a gente vai conseguindo. Essa é a luta, né? Então, a gente agradece imensamente. A gente vai encerrar agora a nossa gravação. Mas, como eu disse na última reunião, nosso contato não se encerra por aqui. Bom dia. Bom dia, muito Logo, obrigada. logo a gente se encontra novamente. Encontraremos. Vamos só tirar um print aqui. Ah, tá. Tá bom. Pronto, gente. Obrigada, Ale. Okay, obrigada também. Até mais. Obrigada. Beijo.